paz do Senhor, irmãos. Hoje nós vamos meditar sobre Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, dando continuidade ao Sermão da Montanha. Venha comigo na leitura. Jesus disse o seguinte: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Bem, interessante o ensinamento de Jesus. Vamos meditar a respeito. A lei que Jesus está se referindo é a lei que Deus deu a Moisés. Essas normas costumam ser chamadas de leis mosaicas. Nota-se que Jesus Cristo, no versículo que acabamos de ler, coloca a lei e os profetas numa mesma perspectiva, dando a ideia de que, na verdade, a lei era uma aliança profética que apontava para Cristo Jesus. Era um pacto, era um testamento, por assim dizer. E nós costumamos chamar ele de Antigo Testamento. Jesus disse que nem um tio, nem um i passará da lei até que tudo se cumpra. Mas ele também disse que ele não veio revogar a lei, mas veio cumprir a lei. Bem, se a lei permanecerá até ser cumprida, e Jesus Cristo veio para cumprir a lei, até quando foi a aplicação da lei? Para responder esta pergunta, vamos para Romanos capítulo 10, versículo 4. Paulo diz o seguinte: O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Vamos entender isso melhor. A lei apontava para Cristo, quando dizia que deveria ser sacrificado um cordeiro para cobrir a culpa pelos pecados do povo. Jesus veio representando esse cordeiro. Na verdade, ele não tinha pecado nenhum. E ele se entregou e morreu pelo nosso pecado, porque o salário do nosso pecado, a consequência do nosso pecado, era a morte. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, esse foi o momento em que ele cumpriu a lei. Se nós analisarmos bem, olha pelo ponto de vista da justiça. Por que Deus salvaria a humanidade? Por que Deus salvaria o ser humano? Todos pecaram, todos falharam. Mesmo aqueles que não conheciam a lei de Moisés, os 10 mandamentos, todos têm uma consciência do bem e do mal. Todos sabem que mentir é errado, que matar injustificadamente sem ser legítima defesa é errado. Todos sabem que roubar é errado. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque está na nossa consciência intrínseca do nosso ser humano. Não precisa alguém dizer que isso é errado. Você sabe que você não pode roubar, sair matando as pessoas, sair estuprando. Você sabe que você não pode fazer isso porque é errado. Porque é contra a lei de Deus. E nem precisa conhecer a Bíblia para saber que isso é errado. Agora, todos nós pecamos. Todos nós erramos. Ninguém pode dizer que eu nunca pequei. Eu sou justo desde o meu nascimento até hoje. Eu sou justo. Ninguém pode dizer. Agora, por que Deus salvaria a gente se ninguém é perfeito? Pelo ponto de vista do amor, ok, a compaixão, a misericórdia, mas Deus é justo. Deus poderia salvar só pelo amor, sendo que ele é justo? Se uma pessoa se apresenta diante de um tribunal, diante de um juiz e fala: Ô juiz, eu me arrependo aqui, tem misericórdia de mim, não me manda prisão não. Aí o juiz vê as provas, olha, ele realmente matou, ele realmente roubou, aí o acusado fala: mas eu me arrependo. O juiz não vai livrar a cara dele, o juiz vai mandar ele para prisão, porque ele é culpado daquelas normas, ele é culpado daqueles atos. Da mesma forma nós, do ponto de vista da justiça, nós todos somos culpados. Por isso que Jesus veio. A Bíblia fala que Jesus amou o mundo de tal maneira, o amor de Deus foi muito grande, porque para conseguir suplantar essa questão da justiça, dessa impossibilidade de Deus nos salvar, sem que houvesse a justiça, Deus amou o mundo de tal maneira que abriu o caminho da justiça para nos salvar. E precisaria de alguém, um ser humano, viver toda a vida pura, sem pecar. E aí, para o homem ser digno de ter a salvação aberta como possibilidade. Deus, ele amou muito de tal maneira que ele falou: olha, se ninguém faz isso, eu vou fazer. Sabe, a Bíblia fala que o Deus Pai e Jesus são um. Eles sofrem juntos, eles se alegram juntos. E Jesus Cristo veio na Terra para viver como homem, representando a humanidade. Não pecou, foi o Cordeiro que foi morto pelos nossos pecados,
para que a porta da salvação fosse aberta para nós. Agora que Jesus cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos, como fazemos para fazer parte dessa salvação de Jesus? Ele nos ensina. Só pensar. Se nós queremos ter a salvação que Jesus conquistou, nós temos que fazer uma aliança com Jesus. E Jesus fez essa aliança com o seu povo. Sim, Jesus fez uma nova aliança, um novo testamento. Ele compara essa aliança como se fosse um casamento. Sim, como está escrito, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho. Aqueles que verdadeiramente amarem a Cristo Jesus, o Filho de Deus, assim como a noiva ama o noivo, será um com ele. Pois os direitos que o próprio Cristo possui da salvação passará também à sua noiva. Pois assim como Deus disse que os casados se tornam um, nós seremos espiritualmente um com o próprio Deus. E aí está a transferência da glória da salvação para as nossas vidas. A transferência da salvação que Jesus conquistou para nós está em nós sermos um com Ele, através do casamento espiritual, através de nós amarmos a Cristo Jesus. Mas, irmão, onde está escrito isso na Bíblia? Leiamos. Jesus disse no livro de João, capítulo 17, versículo 20, 21 e 22, diz o seguinte: não oro somente por esses discípulos, mas igualmente por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em vós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Como nós acabamos de ler, é necessário que nós criamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu pelos nossos pecados, para que nós façamos parte dessa aliança. É necessário que nós tenhamos fé. E eu gostaria de fazer uma pergunta aos solteiros. Você se casaria com alguém que você sabe que não te ama? A resposta, obviamente, é não, né? Da mesma forma, Jesus, ele quer fazer uma aliança com aqueles que o amam. Então, a promessa é para aqueles que amam a Cristo Jesus. Como ele mesmo disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, os mandamentos de Cristo se resumem no amor, amar a Ele e amar a nós. Para fazermos parte dessa festa, que é as bodas do Cordeiro, desse casamento, da salvação, é necessário que nós amemos ao Senhor Jesus Cristo. Quando nós aceitamos Jesus Cristo em nosso coração, escolhemos andar com Ele, Deus nos dá uma aliança, um símbolo do futuro casamento que haverá. Ele nos dá o penhor da salvação. É como se fosse uma garantia da promessa que Ele vai cumprir na sua vida. E esse penhor é o próprio Espírito Santo, é a presença de Deus na sua vida. Da mesma forma que o homem dá para uma mulher e coloca em seu próprio dedo a aliança, demonstrando da promessa que vai casar, e aí tem o casamento em que os dois se tornam uma só carne, Deus nos promete a salvação. E nós seremos um só Espírito com Deus, e a aliança é o Espírito Santo que Ele nos deixou. Como está escrito, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Jesus nos dá aqui uma promessa da vinda dele. Assim como o noivo espera que a noiva seja fiel ao noivo, Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele também, como está escrito. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Terminarei a meditação de hoje com o que está escrito em Apocalipse. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro, resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. É a roupa da noiva, é a nossa roupa. Que são os atos justos, obedecendo os mandamentos de Cristo. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles
que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, versículos 8 e 9. Que todos nós possamos participar das bodas do Cordeiro, desta festa maravilhosa que acontecerá. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa semana.